Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 21 da apostila 2, referente ao assunto mitose, ciclo celular. Bom, antes da gente falar sobre a mitose e seu ciclo, vamos recapitular o que já vimos anteriormente em citologia. Então, nós já estudamos o núcleo e os cromossomos. Agora, nós vamos nos aprofundar nos processos de divisão celular. É essencial que vocês recordem alguns conceitos, como cromossomos, cromátides, entre outros, para poder entender melhor os processos que envolvem a mitose. Qual seria o conceito de mitose? Bom, mitose é uma divisão celular conservativa, onde cada célula-mãe diploide, ou seja, 2N, com cromossomos maternos e paternos, originará duas células filhas idênticas a ela, ou seja, idênticas em genética e cromossomos. Seriam duas células filhas diploides, 2Ns, iguais à célula-mãe. Essa divisão ocorre em fase de crescimento, regeneração e reposição celular. Então, nós podemos observar na ilustração abaixo que uma célula-mãe diploide, ou seja, ela tem cromossomo de herança materna representada pela cor vermelha e paterna representada pela cor azul. Essa célula passa por uma duplicação de cromossomos, ou seja, o cromossomo materno ele fica duplicado e o paterno também. Em seguida, há uma divisão desses cromossomos. Então, nós temos aí uma separação das cromátides, que são os bracinhos dos cromossomos. Então, vai um bracinho materno e paterno para um lado, para um polo, e um bracinho materno e paterno para o outro polo. Essa divisão se completa e nós temos ao final duas células filhas diploides iguais à célula mãe, que foi essa do começo, onde tudo se originou. Bom, na mitose nós temos o ciclo celular. O que seria esse ciclo celular da mitose? Seria uma fase antes da divisão, ou seja, antes da mitose propriamente dita, que se chama intérfase. E o ciclo celular da mitose compreende essa intérfase mais a mitose em si. Então, antes da célula se dividir, ela deve se duplicar com todos os seus elementos. Ou seja, vamos comparar a uma massa de pão. Então, nós misturamos todos os ingredientes, formamos uma massa de pão e nós deixamos ela descansar. O que seria esse descanso? Esse descanso seria o momento em que ela vai crescer. Porque se eu assar a massa logo depois de misturar os ingredientes, ela vai ficar uma massa fina e pequena e vai me originar um pão pequeno. Se eu deixá-la descansar, ela vai crescer. Ela crescendo, eu posso dividir essa massa em 2 ou mais pedaços e eu posso obter aí vários pães dessa massa. Então, seria mais ou menos isso. Antes da célula se dividir, ela deve se duplicar com todos os seus elementos.
Este trabalho de duplicação e preparo para a divisão ocorre durante a fase de crescimento celular. Essa fase é chamada de intérfase. Então, vamos comparar ao pão novamente, a massa de pão. Imagine que a massa de pão é a célula. Essa célula vai se dividir, então ela tem que se preparar para dividir, essa massa tem que se preparar para dividir. Então, a gente deixa ela descansar para ela poder crescer. Esse descanso da massa, nós podemos comparar a esse crescimento celular, ou seja, essa fase chamada intérfase. Então, essa fase onde a célula, antes da divisão, cresce para poder se dividir, é a intérfase, que a gente pode comparar a massa de pão descansando. A intérfase, essa fase de crescimento da célula antes da divisão, ela compreende 3 fases e ela corresponde a 90% de duração total do ciclo celular. Ou seja, ela corresponde a 90% do ciclo, da duração do ciclo todo, e 10% corresponde à divisão celular em si. As 3 fases da intérfase, desse crescimento celular, são a fase G1, a fase S e a fase G2. Na fase G1, nós temos o crescimento celular, ou seja, a célula cresce para poder se dividir. Em seguida, ocorre a fase S, de síntese de DNA. Então, após o crescimento da célula, ela vai duplicar o DNA do seu interior para poder se dividir, ou seja, para ir a mesma quantidade de cromossomos para um lado e a mesma quantidade de cromossomos para outro. Depois da fase S, nós temos a fase G2, ou seja, a fase em que a célula crescida e com o seu material genético duplicado vai se preparar então para a fase final, que é a divisão celular, a fase M de mitose. Então, nas ilustrações, nós podemos observar o ciclo da intérfase. Na ilustração onde nós temos o círculo, nós temos as fases S, G1, G2 e a mitose. Então, nós começamos ali da fase G1, onde é o crescimento celular. Vamos no sentido horário para a fase S, onde é a fase de duplicação do material genético. Depois seguimos para a fase G2, onde é a fase de preparação para a divisão celular. E por fim a fase M, que é a mitose, que é o processo de divisão celular em si, que nós vamos verificar na aula que vem, pois a mitose tem várias outras subfases de divisão celular, que são essas que vocês já podem conhecer um pouquinho: prófase, metáfase, anáfase, telófase, entre outras. E aí o ciclo começa de novo, né? Toda vez que precisar dessa divisão celular. No gráfico abaixo, nós vemos aí um gráfico onde numa variável nós temos a quantidade de DNA, ou seja, a quantidade de cromossomos, né? E o tempo na outra variável. Então, na fase G1, nós observamos que nós temos aí 2 cromossomos, um exemplo, tá, gente? É só um exemplo para ilustrar. Então, nós temos 2 cromossomos aí na fase G1. Na fase S, esse cromossomo foi duplicado. Então,
esse cromossomo começa a ser duplicado na fase S e nós pulamos de 2 para 4, certo? Porque ele vai se dividir, ou seja, vai um para um lado e outro para outro. Então, observem que a quantidade de DNA na fase G1 é a mesma e na fase S, essa quantidade de DNA é duplicada. Na fase G2, nós mantemos o número de DNA duplicado, ou seja, ele ainda não se dividiu. Então, podem observar no gráfico que permanece aí no 4C, ou seja, cromossomo duplicado, seriam 4 cromossomos. E quando ele entra na fase M, que seria a mitose, ou seja, completou a intérfase e vai para a divisão celular, nós observamos que há uma queda no número de cromossomos, há uma queda no DNA. Por quê? Porque essa célula se dividiu. Foi parte do material genético para uma célula filha e parte do material genético para outra célula filha. Então, nós tínhamos 4 cromossomos e voltamos a ter 2 em cada célula. Deu para entender o gráfico? Vamos prosseguir. Bom, para finalizar, nós temos algumas questões relacionadas ao ciclo celular da mitose. Nós temos aí a duplicação de centríolos. O que seria essa duplicação de centríolos? Centríolos são estruturas cilíndricas presentes nas células eucariontes, ou seja, células que têm núcleo, e situadas no citoplasma. Esses centríolos, eles auxiliam nas divisões celulares. Eles se duplicam na metade da fase G1 da intérfase e essa duplicação vai até o final da fase G2 da intérfase, quando a formação do fuso, ou seja, fibras de divisão celular. Por que a gente precisa ter esses centríolos? Porque esses centríolos, eles vão formar fibras de divisão celular que vão puxar cromossomo, uma cromátide, que é o bracinho do cromossomo, para um lado e para outro, para poder se dividir. Então, esses centríolos, olhando a ilustração abaixo, seria esses cilindros que nós temos no meio dessa haste, como se fosse o miolinho desse sol. Nós temos como os raios desse sol, umas fibras chamado áster, que sai desse centríolo, e nós temos no meio, onde estão os cromossomos, as fibras do fuso, onde os cromossomos se aderem e se separam, ou seja, vai um bracinho, uma cromátide para um lado e outro bracinho cromátide para outro lado. Ou seja, vão para polos opostos para formar cada uma célula. E os pontos de verificação do ciclo celular? São pontos de revisão de processos do ciclo celular antes de passar para a fase seguinte. Então, é uma supervisão de cada fase. Como se cada fase tivesse uma supervisão e um controle de qualidade. Para que isso? Para evitar que erros nos processos de ciclo celular passem para as células filhas. Então, se houver um erro na formação de fibra do fuso, se há um erro na duplicação do material genético, no crescimento celular, esse processo é interrompido até que seja reparado, para que não siga adiante a divisão celular e não haja erro de divisão nas células filhas. Então, o organismo é muito sábio, a natureza é muito sábia. Nós temos os pontos de verificação
na fase G1, ou seja, na fase de crescimento celular. O que esse ponto verifica? Ele verifica e repara o DNA antes de prosseguir para a fase S, que é a fase de duplicação do DNA. Então, ele verifica se esse DNA não tem falha nenhuma, né? E aí, não havendo falha, ele continua com o crescimento celular e prossegue para a fase S. O ponto de verificação da fase S monitora e repara a duplicação desse DNA. Então, quando o material é duplicado na fase S, esse ponto de verificação verifica se esse DNA foi duplicado corretamente, se não houve falhas nessa duplicação que possa acarretar algum erro no futuro lá nas células filhas. No ponto de verificação da G2, da fase G2, ele verifica se o DNA foi duplicado corretamente e se não houve replicação correta, ele impede que os erros avancem para a mitose, ou seja, o processo é bloqueado e a divisão celular não se completa até que esse erro seja reparado. E por fim, o ponto de verificação da mitose, ele verifica se os cromossomos estão alinhados no centro dessas fibras do fuso para que as cromátides, ou seja, os bracinhos de cada cromossomo, sejam separados corretamente. Ou seja, que não vão 2 bracinhos para uma célula só e a outra célula fica sem cromossomo. Então, esse ponto de verificação da divisão celular, o ponto de verificação da fase M, verifica se os cromossomos estão alinhados para garantir que a divisão de cromossomos seja correta, seja igual para uma e outra célula filha. Bom, depois de finalizar essa aula, vamos para as orientações gerais. Vamos realizar a leitura da apostila 2, fazendo um resumo no caderno para facilitar a resolução dos exercícios e fixação do conteúdo. Nós já falamos isso anteriormente, que o resumo possibilita que, toda vez que vocês forem estudar ou realizar exercícios, vocês não precisam voltar para a apostila ou voltar para a videoaula para que vocês relembrem e possam completar os exercícios. Então, o resumo, ele possibilita que pontos importantes estejam no caderno e que sejam suficientes para vocês estudarem para a prova e realizarem os exercícios. Em seguida, vocês vão realizar os exercícios de aula, ou seja, exercícios de 1 a 3, das páginas 32 e 33 da apostila 2. E os adicionais, ou seja, do exercício 47 a 55, das páginas 75 e 76. Vocês vão enviar as respostas para o e-mail destacado abaixo até o dia 24/4. Bons estudos e até a próxima!